A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, chegamos ao fim da semana e com muita alegria por saber que Deus ele tem guardado as nossas vidas para chegarmos até aqui. Por isso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como hoje é sexta-feira, nós estaremos lendo o Evangelho de São João, capítulo 14, e nós vamos dar continuidade, de onde a nossa irmã Manuela terminou na quarta-feira. E vamos começar com os versículos 19 até o 24, lembrando de que os capítulos 13, 14, 15, 16 foram capítulos onde Jesus ele deixa suas últimas instruções para os seus discípulos que ali estavam reunidos no aposento alto após a saída de Judas Iscariotes para poder entregar a Jesus aos fariseus. Jesus então tem esta palavra íntima com os seus discípulos. Nós vamos lembrar que muitos deles estavam confusos, sem saber de muitas daquelas coisas, de muitas dessas instruções, dessa palavra que Jesus estava falando para eles. Muitos não estavam compreendendo a dimensão em que Jesus estava falando. E por isso, quando Jesus fala para eles, neste capítulo 14 especialmente, dizendo que ele vai e para onde ele vai, eles não podem o seguir, eles ficam confusos, eles fazem perguntas. E nós vemos aqui que no decorrer do capítulo 13 e 14, nós vamos ver 4 dos seus discípulos fazendo algumas perguntas para ele. E desta feita, no versículo 22, hoje, nós estaremos lendo o comentário, aquilo que interroga Judas, não Iscariotes, a Jesus. Portanto, se você tem a sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 19 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, como nós falamos, os versículos 19 e 20 vai mostrar uma palavra que Jesus ele diz para ele, olha, ainda um pouco, o mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver, porque eu vivo, vós viverei. É claro que muitas dessas coisas, muitas dessas palavras não faziam sentido. A dimensão dos discípulos de Jesus, eles não compreendiam o que estava acontecendo. É claro que muitas dessas palavras, dessas descrições que Jesus ele dá na sua palavra no capítulo 14, só vai ter significado profundo, a compreensão da dimensão daquilo que Jesus estava dizendo para os seus discípulos após a sua ressurreição. Porque então, apesar de Jesus ter falado para eles que ele morreria, haveria de ressuscitar no terceiro dia, mas é como que os olhos dos seus discípulos estavam um pouco fechados, não entendiam e compreendiam verdadeiramente o que era aquilo. É claro que Jesus, ele ressuscitou mortos. Entretanto, para eles, ter Jesus numa idade tão nova ainda, apenas 33 anos, morrer e saber, será que realmente vai ressuscitar? Porque uma coisa Jesus estava dizendo, estava nessa tecla falando e repetindo, vocês por um pouco não me verão, mas daqui a pouco vocês me verão. Então, por quê? Porque Jesus sabia que ele haveria de morrer, haveria de estar 3 dias e
haveria de ressuscitar. E a ressurreição de Jesus trouxe uma dimensão completamente para estes discípulos da compreensão, não somente como Jesus dizia, vocês vão saber, vocês vão entender, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então, Paulo mesmo ele escreveu esta verdade dizendo que se Jesus não houvesse ressuscitado, se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa pregação, em vão é tudo aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus mudou não somente o destino da humanidade, daqueles que aceitam a Ele como seu Salvador, mas a ressurreição de Jesus mudou completamente a maneira, o pensamento, mudou a experiência dos discípulos quanto a Cristo Jesus porque não somente a dimensão espiritual, mas experimental em Cristo Jesus mudou completamente ao ver agora o Cristo ressurreto. Jesus não precisou passar por portas ou bater em portas, entrar por portas, mas ele se apresentava diante dos discípulos e tudo aquilo, meus queridos, mudou completamente. Os discípulos realmente, quando Jesus ele vai para os céus, já aqueles discípulos não estavam tristes, acabrunhados, como nós vamos ver aqui nessa pergunta toda, mas muito pelo contrário, saíram alegres, contentes, porque sabiam que eles agora estavam colocados para fazer uma obra final, uma obra da evangelização, da expansão do reino de Deus, até que Jesus voltasse, que ele regressasse. Nós vamos ver também no versículos 21 ao 23, algo muito interessante. Jesus ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E por isso nós vamos ver aí, não é, o nosso título, quem ama, guarda a palavra, porque foi isso que Jesus ele disse. Ele disse, se alguém não me ama, não guarda. Se alguém não ama a palavra, não me ama a mim. Se alguém não guarda a palavra, não me ama. Portanto, nós vamos ver e entender que o amor que Jesus, não é, diz é demonstrado em guardar os seus mandamentos. E nós sabemos que a obediência que flui por causa do amor, ela é totalmente diferente daquela que a pessoa obedece praticamente somente por uma obrigação. Nós vemos isso na família, num casal, nos filhos. Que diferença é quando um filho conhece, sabe que o pai ama, aquele filho obedece de uma maneira diferente. Quando a pessoa sabe que a pessoa não ama, ou a pessoa tem que estar ali, né, obedecendo por uma obrigação, aquela coisa sai forçada, não é? Não flui. E por isso é a beleza da palavra de Deus, a beleza da experiência cristã. Por quê? Porque nós conhecemos a Jesus, nós amamos a Jesus, não por aquilo que ele nos dá. Nós amamos a Jesus por aquilo que ele é. Porque ele trouxe, porque ele é o nosso Salvador, porque ele é o nosso Senhor, porque ele é o Consolador, porque ele é aquele que resgatou as nossas vidas, é aquele que nos traz a paz, que nos traz refrigério às nossas vidas. E portanto, meus queridos e amados irmãos, Jesus, ele falava e ele repetia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, em outras palavras, como é que nós podemos descobrir, ver, conhecer quem verdadeiramente ama a Jesus, ama a Deus? É somente ver a vida daquela pessoa e ver se esta pessoa está guardando a palavra, está guardando os mandamentos do Senhor. Aleluia. Versículo 24, ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É simples assim. Quem ama, guarda. Quem não ama, não guarda. E Jesus deixou muito explícito para nós. Ele diz, porque a palavra que eu vos trouxe, a palavra que vocês ouviram de mim, não é minha palavra, é a do meu Pai. Aleluia. Portanto, uma lembrança para nós, para as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia, se nós amamos ao Pai Celestial, se nós amamos a Jesus, vamos guardar a sua palavra. Vamos obedecer a sua palavra. Por quê? Quem ama,
obedece a palavra. Quem ama, respeita a palavra do Senhor. Quem ama, honra a palavra do Senhor. Quem ama, se submete à palavra do Senhor. Quem ama, guarda a sua palavra. Aleluia! E que Deus possa, em cada dia, num meio e num tempo tão tenebroso em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, em que as pessoas, em que o mundo, em que o inimigo tenta destruir não somente a estrutura da palavra, destruir a fonte da palavra, destruir aquilo que a palavra está fazendo e traz às nossas vidas, que tentam desconstruir para poder tirar o foco do homem, do crente, desta palavra. Tantas vozes, aleluia, que estão surgindo e falando tão alto neste mundo, mas que os nossos ouvidos estejam consagrados a ouvir a palavra do Senhor. Tantas pessoas por aí, tantas websites, tantos canais, tantas pessoas que estão distorcendo, que estão colocando e falando o que lhe convém, torcem a palavra para o seu bem prazer, para o seu bel prazer. Que nós possamos, nos dias de hoje, na época em que nós vivemos ante a vinda do Senhor Jesus Cristo, a qual Paulo diz: tempos difíceis, tempos perigosos, que nós possamos nos agarrar a esta santa palavra, amar as Escrituras, aleluia, porque quando nós amamos esta palavra, nos submetemos a ela, nós obedecemos a esta palavra, em primeiro lugar, nós não seremos confundidos. Em segundo lugar, Deus, Ele amará, Deus, Ele virá até nós, Deus, Ele fará morada, Deus, Ele estará conosco, como Jesus, Ele promete. Assim que, meus queridos e amados irmãos, que Jesus te abençoe poderosamente neste dia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.